Você sabia que o Brasil tem pessoas extremamente geniais? Juro pra você. Eu sei que às vezes é difícil a gente saber disso, porque, né, a situação do país. Mas tem. A gente nunca ganhou um prêmio Nobel, mas a gente já teve pessoas que mereciam. Porque hoje a gente vai descobrir invenções que, assim, realmente ajudaram a mudar o mundo. Algumas nem tanto, mas a maioria aqui sim. E foram criações de brasileiros. E muitas delas eu acho que você nem sabia que foram criadas por brasileiros. Você nem imaginava que o brasileiro é, sim, muito competente, genial, brilhante e é capaz de grandes descobertas científicas. Mesmo sem apoio de ninguém, normalmente lutando contra tudo e contra todos, o brasileiro é muito criativo e muito inventivo. Então vamos descobrir o que os brasileiros criaram ao longo da humanidade. Se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, mas principalmente, venha ser uma coruja, é só se inscrever no canal, só clicar em inscrever-se aqui embaixo no canal e assim você vai saber sempre que sair vídeo novo, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Sempre lembra de entrar aqui no canal pra ver se o vídeo novo saiu, tá? 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Se não tiver saído, você culpa o Bruno. Eu sabia que ele ia falar isso. Porque às vezes o vídeo atrasa e a culpa é do Bruno. É verdade. Tá bom? Então vocês fiquem atentos. E se eu quiser que seja 6 horas da noite? Mas é tarde, amor. 6 horas da tarde. Não, é noite pra mim, se eu quiser. Não é porque no horário de verão tá sol ainda. Tá bom, então tchau. Sexto lugar da nossa lista, Bina. Sabe aquele identificador de chamada? O pessoal de hoje em dia não sabe o que é isso. Nossa, eu nem lembrava desse nome. É porque hoje em dia, gente, vocês já vêm no celular, já vem, fulano ligou, tá ligando, você já sabe quem tá te ligando. Na nossa época, quando a gente era jovem, não existia celular ainda, ou era muito caro. Então a gente usava uma coisa chamada telefone fixo, que era um telefone que ficava parado na sua casa pra você se comunicar com outras pessoas. E não tinha como você saber quem tava te ligando, porque era um telefone fixo. E aí um brasileiro, um eletrotécnico chamado Nélio José Nicolai, em 1977, ele desenvolveu um aparelho que conseguia identificar qual era o número que estava telefonando para aquele telefone. Mas como que ele fazia isso? Nenhuma ideia. E essa descoberta dele transformou a telefonia, né, no mundo inteiro, porque o mundo inteiro passou a usar identificador de chamadas e até hoje o seu celular tem identificador de chamadas. Então foi um brasileiro que criou esse conceito. Sabe por que o nome é Bina? Que ele criou, o nome é brasileiro, Bina. Sabe o que significa? É bizarro, eu não sabia. É uma sigla que significa B identifica número A. Não foi criativo. Podia ter sido, Nicolai, o nome do negócio, que é o sobrenome dele. Não usam sobrenome? Podia ter sido Nicolai. Pô, vou comprar um Nicolai hoje pra poder ver quem tá me ligando. Eu nunca vi um brasileiro chamado Nicolai. É Nélio o nome dele, Bruno. Ah, tá. Nélio já vi. Ele faleceu em 2017, bem recente agora. E uma história triste é que, embora ele tenha criado o Bina, ele tenha sido o desenvolvedor, ele nunca recebeu os royalties referentes à sua invenção. Ele ficou 35 anos lutando na justiça, tentando o reconhecimento para poder receber os royalties no mundo inteiro. Ele ia ficar bem milionário e ele morreu sem conseguir. Então, infelizmente, essa tristeza aí. Mas a família deve conseguir, né, provavelmente. Quinto lugar. Você já tentou fazer arroz? Eu faço. Você faz arroz, Bruno? Faço. E quando você tira o arroz, que ele tá lá, ficou mó tempão na água, né? Ele não fica na água, o arroz, quando tá fazendo? Quando você tira, o que você faz com o arroz? Come. Não! Escou. É isso? É! Não, pera. Quando você tá cozinhando, ninguém escoa o arroz depois de cozinhar. É antes? É antes de cozinhar, Felipe. Você tem que lavar o arroz. É pra lavar o arroz, então. É Tá pra bom. lavar. Entendi. Antigamente, quando você ia lavar o arroz, vocês entenderam, né? O quanto eu entendo de cozinha. Eu entendo muito de cozinha. Quando você ia lavar o arroz antigamente, o que você fazia? Você botava numa bacia, enchia de água, lavava aquilo ali, botava detergente. Não? Não, nem não. O que lava com o quê? Água. Sabão? Água. Só água. Só água. Posso fazer isso com o meu corpo? Bom, eu tento às vezes. Você botava ali a água, batia ali o arroz, lavava ali, um pouquinho. E quando você ia tirar a água do arroz, o que você fazia? Você jogava água fora. Como? Ah, bate a mãozão assim e deixa escorrer. Tinha que usar a mão, né? Tipo, meu Deus do céu. E aí uma brasileira chamada Terezinha Beatriz de Andrade Zorovitch. Ah, isso é nome de brasileiro tirando Zorovitch. Tirando Zorovitch. Uma paulistana, ela era uma cirurgiã dentista. Ela criou o escorredor de arroz. É isso mesmo. Em 1959, é uma invenção brasileira. Se hoje você consegue escorrer arroz, foi porque uma brasileira inventou. Porque antes disso, um monte de arroz entupia a pia. Ela diz que foi por isso que ela inventou, porque ela não aguentava mais a pia entupir. É o tempo inteiro arroz entupido na pia. Eu vou criar um negócio aqui. Ela criou o protótipo do escorredor de arroz. Olha aqui, ela aqui, com o protótipo do produto que ela inventou. Ficava o arroz de um lado, depois você jogava pro outro pra escorrer. E tem em toda a casa. Tem em toda a casa. No mundo inteiro. No planeta inteiro, você tem escorredor de arroz. E se ela
recebeu os royalties? Ela recebeu, ela ficou bastante rica, acredito eu, porque a notícia aqui diz que ela e o marido receberam os royalties, porque ela vendeu a ideia a primeira empresa foi uma empresa chamada Troll SA, que pagou os direitos, né, pra obter a licença pra vender no mundo todo. E as últimas notícias foi de que ela ainda estaria viva hoje em dia, a gente não achou muitas informações, atuando como dentista. Nossa. E chegou a criar outras invenções também, outras coisas legais pro lar. Quarto lugar. Radiografia. Aí já começa a ficar muito legal, cara. O brasileiro inventou a radiografia. Uma das coisas mais usadas pela medicina no planeta. O nome dele, Manuel Dias de Abreu. Esse tem nome de brasileiro. Esse tem nome de brasileiro. Pra vocês terem uma ideia, esse realmente recebeu todos os créditos da comunidade científica e médica e do mundo inteiro. Ele é muito conhecido na comunidade de medicina. O nome da radiografia ficou durante anos sendo chamado de Abreografia. Por causa do sobrenome dele. Então, pra quem não sabe o que é, né? É uma técnica, tô lendo, de exame de imagem que utiliza raio-x para ver um material cuja composição não é uniforme, como o corpo humano. Então, o Manuel de Abreu, ele era um pneumologista, né? Ele era muito voltado para o pulmão, médico, muito voltado para o pulmão. Em 1936, ele conseguiu criar uma máquina que era capaz de tirar fotos do pulmão. Ele queria conseguir fotografar os órgãos do corpo humano, né? E ele desenvolveu aí a máquina que conseguia fazer isso com o pulmão. Então isso assim, realmente transformou o mundo inteiro. Por causa da invenção dele, a gente conseguiu diagnosticar a tuberculose muito antes dela começar a se desenvolver de uma maneira avançada. Então, a invenção dele salvou milhões de pessoas na história do mundo. Mesmo assim, ele não ganhou um Nobel de Medicina, cara. Isso é um absurdo, né? Deve ser algum preconceito com o brasileiro, mano. O cara muda a história da medicina e não ganha um prêmio. Mas deveriam fazer uma abriografia da vida dele. Deveria, tá aí, ó. Pô, para de ficar falando de outras coisas. Falem do cara que inventou aqui, mudou a medicina, velho. Ele não Ô, Netflix, cria um filme aí da história da vida do cara. Ele não se ligou. O que, cara? Abreografia. Ah, você falou abreografia? Abreografia. Jesus Cristo. Que realmente deveriam, né? Mas essa sua piada foi de morrer mesmo. E aí a vida ela é muito irônica, né? E trágica também. Ele faleceu em 1962, o pneumologista que desenvolveu a radiografia de pulmão, morreu de câncer de pulmão. Cigarro. Como é que pneumologista, né, cara? Mas também em 1962 ainda não tinha muito estudo sobre os efeitos do cigarro no corpo humano. E muita gente fumava naquela época. Quase todo mundo, né? Criança, tipo, mamadeira e cigarro. Não, mentira, não era não. Terceira grande invenção de um brasileiro. O soro antiofídico. Eu tive que ler pra ver se estava certo. O soro antiofídico, gente. O soro que combate o veneno. Pode ser de um animal peçonhento, pode ser de um dardo de um indígena. Não sei, mano. Da onde mais sai veneno? Na minha cueca. Ah, Bruno, não tem soro antiofídico pra sua cueca. Um brasileiro que se chamava Vital Brasil Mineiro da Campanha. Nome diferente, né, mano? Vital Brasil Mineiro da Campanha. Era Mineiro da Campanha porque ele era da cidade de Campanha, em Minas Gerais. Aí meio que adaptou isso ao nome dele. Ele era um imunologista brasileiro, né? Estudava justamente essas questões imunológicas. E ele desenvolveu o antídoto em 1903. Ele criou essa especificidade. Isso tá certo, a especificidade. Que é o quê? Ele mostrou pra todo mundo que pra desenvolver um antídoto, você precisava saber qual tinha sido o veneno. Não adiantava tentar lutar contra todos os tipos de venenos com um único remédio. Então ele passou a mostrar pra todo mundo que a cobra X era um antídoto, a cobra Y era outro antídoto, a aranha tal era outro antídoto. Então ele conseguiu desenvolver essa técnica e salvou muitas e muitas e muitas vidas, né, de até hoje pessoas que moram em regiões que têm esses animais, eles têm dentro de casa os soros específicos pra poder salvar a pessoa se ela for picada. Caraca, os australianos devem ser muito Não, graves. australiano tem um quarto só pra isso. Na Austrália você tem Aqui é o nosso quarto de soro. Tem um altar desse cara. tem o altar do cara. Aí você entra lá, tem milhões de frascos diferentes. E, gente, assim, ele realmente transformou o mundo, né? Ele não só fez isso, como os estudos dele proporcionaram várias das vacinas que foram criadas depois disso, como a BCG, a vacina que combateu o tifo, tétano, psitacose, disenteria bacilar. Tudo isso veio dos estudos desse cara. Também não ganhou um Nobel. Isso é sacanagem já, mano. Isso é preconceito já. Isso é uma brincadeira. Sabe o que é mais incrível, velho? Ele podia ter ficado bilionário com isso. Bilionário. Porque era só ele vender. Era só ele patentear, botar no nome dele e todo mundo que quisesse criar remédio, etc., era dele. Mano, e pensa no dinheiro que esse cara ia fazer. Todo antídoto do mundo é dele. Ele deu tudo pro governo. Tudo, 100%. E falou que o governo tinha que distribuir tudo de graça e tinha que ser acessível pra todo mundo. Pô, esse cara é sensacional, pelo amor de Deus. Morreu picado de cobra. Não, Bruno, não.
Segundo lugar, sabia que foi um brasileiro que inventou o rádio? É isso mesmo. Você talvez, se estudar a história do rádio, vai descobrir que quem inventou foi um italiano chamado Guglielmo Marconi. Não foi. Não foi! Essa informação está equivocada. Foi um padre brasileiro. Galera, sério, essa história é séria. Esse italiano, ele ganhou crédito porque ele foi o primeiro a desenvolver o que se popularizou como rádio na época, mas que só conseguia transmitir um sinal parecido com código Morse, que eu não sei direito o que é. Só que um brasileiro chamado Roberto Landel de Moura, um padre, ele foi o primeiro a desenvolver o rádio de fato. Em 1894, 2 anos antes do italiano, ele fez uma apresentação. Ele foi até São Paulo, onde ele ia tentar convencer patrocinadores a investirem na invenção dele. Cara, essa história é muito sensacional, mano. Presta atenção. Ele foi pra São Paulo, falou, olha a minha invenção. Quem quiser patrocinar pra gente poder levar isso pro mundo inteiro, isso vai revolucionar a comunicação. E aí ele fez uma transmissão de 8 quilômetros de distância que conseguiu carregar a voz dele. Isso nunca tinha sido conseguido no mundo todo. Então foi lá da Avenida Paulista até Alto de Santana, na região norte de São Paulo. 8 quilômetros ele transmitiu a voz. Ele falou aqui, a voz saiu lá no Alto de Santana. Por incrível que pareça, não quiseram patrocinar. Mano, é surreal. Surreal. É inacreditável. Sabe o que aconteceu? 6 anos depois, ele ainda tentando levar o rádio que ele tinha construído, que ele tinha inventado, levar isso pro mundo, ele conseguiu uma apresentação para jornalistas e um integrante do governo britânico. E ele mostrou o produto funcionando. A notícia repercutiu. Começaram a falar do padre brasileiro que tinha inventado o rádio. E aí sabe o que aconteceu? Vários religiosos invadiram o modesto escritório dele, né, o laboratório dele, e quebraram tudo. Porque consideraram que aquilo era bruxaria. É isso mesmo. Ele acabou... Ele foi para os Estados Unidos, né? Chegou a mostrar, mas ele não queria aceitar dinheiro dos americanos, porque o cara era muito patriota. Ele queria que a invenção tivesse relacionado ao Brasil. E acabou que ele não chegou a receber o crédito enquanto vivo como inventor do meio de comunicação que mudou o planeta, né? O rádio mudou o mundo. E ele faleceu sem ter esse crédito. Ele, inclusive, foi taxado como louco mesmo. Ele morreu com muita gente acreditando que ele tinha pacto, fazia bruxaria e queria falar com alienígena. E essa foi a repercussão que ele teve em muita gente. Hoje em dia, ele é reconhecido como o cara que criou, de fato, o primeiro rádio que transmitia voz humana, né, através sei lá como é que se transmite, que eu não sei como é que rádio funciona, pra mim é de fato bruxaria. Já parou pra pensar que sua voz sai daqui e aparece lá, não? Você já parou pra pensar que você tá gravando aqui hoje, amanhã milhões de pessoas vão ver isso no YouTube? Pois é, bruxaria? Não é possível. E em primeiro lugar, esse não é mistério pra ninguém, o avião. Você parou pra pensar, toda vez que você pega um voo, toda vez que você vai pra qualquer lugar, foi um brasileiro que inventou o avião. Um brasileiro, gente. Pensa, Brasil, com os recursos que a gente tem, com a situação precária do país. Um brasileiro, tudo bem que ele era meio francês, né, também, ele tava sempre na França e tal, mas um brasileiro criou o avião. Se você for nos Estados Unidos, eles vão falar que é mentira. Eles vão falar que foram os irmãos Wright que inventaram o avião. Tem esse debate aí no campo dos estudiosos de que ou foi o Santos Dumont ou foram os irmãos Wright. Só que a gente é brasileiro, a gente sabe que foi o Santos Dumont. Porque isso aqui é assim, amigo. Os americanos já inventaram muita coisa. Tem medalha de ouro demais nessas Olimpíadas. Você dá licença. Querem tirar até a nossa invenção, mano? Pelo amor de Deus. A história é, Santos Dumont, com 14 bis, em 1906, conseguiu fazer o primeiro voo para testemunhas. Ele reuniu mais de 1000 testemunhas em Paris, incluindo jornalistas, fotógrafos, tudo. E aqui tem a foto do momento, né, da grande façanha dele, quando ele conseguiu percorrer 60 metros com o avião a 3 metros de altura. Então ele conseguiu fazer isso e foi numa velocidade média de 30 km por hora. Então assim, ele não atravessava o oceano, entendeu? Ele inventou o primeiro avião. Ele voou ali, aquele espacinho ali. Só que de fato foi essa tecnologia, foi ali toda a questão física que envolvia o negócio, que permitiu que a partir dali começassem a ser, as tecnologias vieram e os aviões começaram a ser criados. Mas o avião dele era meio quadradão, né? Esse avião no Minecraft. Bruno, você consegue entender que esse sujeito entrou nessa caixa de papelão gigante e voou? Você consegue entender que esses caras eram malucos? Que ele falava, eu vou inventar o avião. Quem é que tem essa ideia? Eu vou inventar um negócio que eu vou entrar e vou sair voando. E não vou morrer, tenho certeza que eu não vou morrer. Quem é que... Não consigo entender, cara. Ele também criou o relógio de pulso, tá? Só pra constar. Isso é verdade. O avião também é verdade, Bruno. Eu, hein?
Ele é considerado o pai da aviação em toda a Europa. Acho que ele é considerado o pai da aviação em todo o mundo, menos nos Estados Unidos, que eles lá falam que foram os irmãos Wright, e não foram. Me poupa. Eu não sei direito a história. Eu queria poder contar pra vocês, mas eu não sei direito. Então vamos dizer que foi o Santos Dumont, ponto final. Então é isso, gente. Essas foram as grandes invenções de brasileiros. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Vai assistir o The Final Level Show. O link tá aqui na descrição pra vocês assistirem. Lembra que toda quinta às 7 da noite tem episódio inédito novo do The Final Level Show lá no canal Final Level comigo, este que vos fala. E tá muito legal. Um beijo bem grande. Tamo junto. Se inscreve. Tchau!